quem assistiu lá os meus stories, eu falei um pouquinho de que, gente, as relações simbióticas podem estar em qualquer relação, né? Então, não é só na relação de marido e mulher, namorado-namorada, namorado-namorado, namorada-namorada. Não é só relações românticas, mas também em relações de amizade, em relações de familiares, né? Então, muitas vezes, pai e mãe, né? Ou, desculpa, pai e filho, mãe e filho, né? Isso também acontece muito. E hoje eu vou trazer pra vocês, gente, de uma forma bem didática, tá? O que é uma relação simbiótica, o que é uma relação complementar. Então, esse é uma forma de explicação, assim, que traz, de fato, muita compreensão para as pessoas. Eu espero que realmente ajude muito vocês. Eu costumo falar que as relações são nossos bens mais preciosos, né? Então, nada como a gente estudar, entender um pouco mais, né? De como que a gente tende a se relacionar para que a gente possa estar buscando cada vez mais viver essas relações de forma saudável, tá bom? Eu vou estar subindo hoje, tá? A live de ontem. Já tá subindo lá no YouTube. Então, quem não assistiu a live de ontem foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. A gente falou sobre inteligência emocional. Espero que vocês tenham visto. E se não viu, gente, pode ir lá, tá bom? Assistir. E aí eu vou tá, de vez em quando olhando aqui pro computador pra ver o que vocês estão comentando, tá bom? Então vamos começar, né? Geralmente o povo demora um pouquinho ainda pra entrar, mas vamos começar a explicação, tá? Qualquer dúvida que vocês estiverem, pode mandar aqui que eu vou ler o comentário de vocês e consigo tirar alguma dúvida, enfim. Eu coloquei o celular mais pertinho, porque da última vez eu coloquei o celular longe e aí algumas pessoas reclamaram que não estavam enxergando o quadro direito. Então agora vocês não estão enxergando o quadro completo, né? Mas quando eu for mudar pra parte de lá, eu viro um pouquinho o celular. Beleza? Combinado? E, gente, pra me ajudar, como eu fiquei muito tempo sem fazer live, né? Então, eu fiquei quase um mês, né? Por causa dessas questões familiares. Então, eu vou pedir ajuda de vocês, tá? Se vocês acham que é um tema importante, que cuidar das relações é uma coisa importante, já manda um aviãozinho aí pra algum amigo, pra algum familiar, né? Alguém que você acha que pode absorver esse conhecimento, usufruir desse conhecimento, tá bom? E é uma explicação, assim, incrível, tá, gente? É uma coisa pra vida, isso daqui. E é como eu sempre falo, né? A gente tem que usufruir, né, dessas informações para o desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que vai ajudar muito, vai fazer muito sentido pra vocês, tá bom? Então, me ajudem aí com o aviãozinho. Bom, o som tá bom, gente? Me fala aí pra você. Dá um joinha se o som tá bom. Porque eu tô de fone, eu não sei se tá bom. Só me confirmem. Me dá um joinha. Oi, André. Bem-vindo. Só me dê um joinha pra eu começar. Então tá. Então vamos lá. Aí eu vou começar explicando um pouquinho, tá, gente, pra vocês. Qual é uma estrutura básica? Eu vou falar isso aqui mais rapidamente, tá? A gente não vai se demorar muito nessa parte, não. Mas qual é a estrutura básica de uma personalidade segundo a análise transacional, tá bom? Aí eu vou explicar isso um pouquinho pra vocês, porque isso vai ajudar vocês a entenderem o que é uma relação complementar. Então, vamos lá. Então, a análise transacional entende que uma personalidade é contida, né? É construída a partir de estados de ego. Ou seja, todos nós temos, né, internamente, esses 3 estados de ego. Que é o estado de ego pai, que é o estado de ego adulto e o estado de ego criança. Então, o estado de ego pai é só o nome, tá, gente? Não tem a ver com o nosso pai, né? Tem a ver, é só o nome do estado de ego. Então, assim, a nossa personalidade, o nosso eu interno, né, é constituído desses estados de ego. Então, o nosso estado de ego pai, ele é responsável por tudo que a gente aprende. É a nossa parte mais racional. Então, aqui a gente tem, né, fica contido nesse estado de ego as nossas responsabilidades, as condutas, os deveres, aquilo que é racionalizado, aquilo que é mais pensado, tá? Então, é uma estrutura mais responsável por o que a gente aprende na vida, né? Então, a gente aprende que existem regras, que existem condutas. Então, por exemplo, dentro das condutas eu vou entender que no trabalho eu vou ter uma conduta diferente do que eu tenho em casa, né? De que eu vou ter afeto pelo meu filho diferente do que eu tenho pela minha esposa. Então, são condutas, coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, né? De como se comportar. Então, aqui é o aprendido, o estado de ego pai. Já o estado de ego criança
é o estado de ego onde está as coisas inerentes, inatas à nossa humanidade. Coisas que a gente não controla, e sim que a gente é. Então, por exemplo, as nossas emoções, né? A gente falou muito ontem sobre inteligência emocional e expliquei muito a importância da gente acolher as nossas emoções, porque elas são muito poderosas. A gente só precisa, às vezes, aprender a como usar elas na vida. Então, estão as nossas emoções, as nossas necessidades, né? Afinal, nós somos seres demandantes, então a gente também necessita de coisas, né? Desde coisas emocionais, como necessidade de aceitação, de acolhimento, de ser vistos, como a gente também demanda de necessidades práticas, de segurança, né? De alimentos. Então, tudo aqui é inerente à nossa humanidade, isso não é uma escolha, e sim é uma coisa inerente à nossa humanidade. A criatividade, né? A criatividade também é uma coisa inerente à nossa humanidade. Ah, Adri, mas eu não sou criativo. Gente, é inerente, mas você pode ter reprimido, assim como as emoções, né? Você pode ter algumas emoções reprimidas. Então, aqui é a parte sentida da nossa humanidade. Então, enquanto essa é uma parte pensada, essa é uma parte sentida. E aonde que entra aqui o estado de ego adulto, que é esse que fica aqui no meio? Deixa eu pegar ali uma caneta. Isso é uma coisa que eu até falei ontem, tá, gente? Na explicação do que é inteligência emocional, né? Então, dentro de uma inteligência emocional, né, a gente tem contato tanto com a nossa parte racional quanto com a nossa parte emocional. Eles são igualmente importantes para uma decisão saudável, né? Se eu for uma pessoa só impulsiva, né, só emocional, provavelmente eu vou ter atitudes destrutivas na minha vida comigo. Assim como se eu for uma pessoa também só racional, só prática na vida, eu também provavelmente vou ter atitudes destrutivas, de abandono com as minhas necessidades, com as minhas emoções. Então, esse daqui seria um estado de ego saudável, né? Seria uma estrutura de personalidade saudável. Então, esse estado de ego adulto, ele fica aqui no centro. Por quê? Porque ele vai ter, antes de uma decisão, acesso ao estado de ego pai e acesso ao estado de ego criança. E isso é o que vai gerar uma decisão saudável. Então, um exemplo que eu costumo dar. Eu tô com raiva no trabalho. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele mistura bem emoção e conduta, né? Estado de ego criança e estado de ego pai. Então, eu tô com raiva, que é uma emoção, né? Mas eu tô no trabalho, ou seja, aqui tem uma conduta que eu aprendi a ter no trabalho. Então, a minha decisão de como eu vou expressar essa raiva para que seja saudável tem que atender esses dois estados de ego, que são duas partes de sabedoria da nossa personalidade. Então, eu vou falar, tá bem, eu não vou reprimir as minhas emoções, porque se eu sinto raiva é porque tem alguma coisa que tá me ferindo, tem alguma coisa que tá sendo injusto comigo, tem alguma coisa sendo destrutiva na minha vida. Então, não dá pra eu simplesmente reprimir isso e me abandonar. Ficar só no racional aqui, enfim. Mas também não dá para eu reprimir as minhas condutas, ou seja, entender que no trabalho exige uma postura, eu não posso gritar, eu não posso xingar, eu tenho que ter uma postura profissional. Ou seja, não dá para eu também rasgar isso daqui e simplesmente sair gritando e xingando, enfim. Isso seria também expositivo, né? Isso daqui seria um abandono, isso daqui seria uma exposição destrutiva. Então eu preciso encontrar um lugar onde eu possa expressar minha raiva de uma forma adequada, que me traga então uma decisão construtiva, saudável, né? Construtiva, saudável, inteligente, que me gere uma consequência positiva na vida, tá? Então aqui, essa estrutura tem tudo a ver com o que a gente falou na live de ontem, tá? Sobre a inteligência emocional e sobre como funciona uma estrutura, né, psicológica saudável, tá? Então tá aqui os 3 estados de ego. Só que, infelizmente, né, gente, dentro do nosso processo de adaptação, né, nem sempre, né, a gente consegue ter um estado de ego saudável dessa forma. E isso é o que vai gerando a destrutividade na nossa vida. Então agora eu vou mostrar pra vocês as possíveis adaptações, ou seja, as possíveis formas de adaptação, né, ou seja, como a gente pode construir a nossa personalidade para se adaptar aos ambientes, para sobreviver aos ambientes. Né? Então, eu vou mostrar hoje 2 formas básicas, né? Porque ninguém tá aqui para formação, né? Só para compreender um pouco do nosso processo. Então, deixa eu ajustar aqui a câmera para outra parte do quadro. Bom, aqui.
Então, veja, essas são duas formas de adaptação. Que quer dizer o quê? Essa adaptação é uma adaptação que reprime a parte racional, a parte pensada, né? E exagera, amplifica, né, a parte da criança. Ou seja, essas vão ser pessoas, gente, que vão ser muito emocionais. Essas são pessoas que se sentem mais infantilizadas na vida, né? Que se sentem mais dependentes do outro, que se sentem mais incapacitadas, inferiorizadas, né? Então aqui, esse menos mais, né, que a gente chama de posição existencial, é o quê? Eu me vejo menos e a solução da minha vida é o outro. Está fora de mim. Eu não sou a solução da minha vida, é o outro que é. Então aqui, o eu e o mundo. Então, eu me vejo menos e vejo o mundo mais, tá? Essa estrutura de personalidade é uma estrutura de personalidade que vai se sentir mais vítima na vida, tá? E por isso que eu coloquei aqui. Lembrando, gente, que isso daqui são dores emocionais. A gente tá aqui pra criticar, né? Porque tem toda uma coisa meio pejorativa dessa palavra de vítima, né? Mas não é pra gente tá aqui se criticando. Entenda que qualquer uma dessas duas adaptações, elas não são aquela que é saudável, elas não são aquela completa. Então, elas são adaptações. Quando a gente fala dessa palavra, adaptação, a gente tá falando exatamente sobre abrir parte do meu eu, né? Eu tô achando que eu não tô aparecendo na câmera, mas tá. Abrir parte do meu eu autêntico para se sentir seguro e aceito naquele meio, tá bom? Então, por algum motivo, essa pessoa se sentiu desqualificada, rejeitada, aqui no seu estado de ego pai, na sua responsabilidade, na sua potência, tá? Seja porque ela viveu, por exemplo, numa família muito crítica, né, onde ficava ali sempre desqualificando as escolhas e as atitudes da criança, e aí ela foi se sentindo insegura com as potências e capacidades dela, então ela ficou aqui mais com as emoções e pouco com o poder pessoal, né, que tá aqui no estado de ego pai. Seja porque ela viveu um processo... Tem outras pessoas da família que têm essa mesma estrutura de vítima e ela aprendeu como referência. Então, a referência de viver e a forma de viver é se vendo vítima. Tem diversos motivos para as adaptações, gente. Aí é uma coisa subjetiva e individual. Mas essa é uma forma de adaptação. A outra forma de adaptação que eu tô trazendo é essa daqui, aonde a gente vai reprimir o estado de ego criança e vai aumentar, vai exagerar no estado de ego pai. Que quer dizer o quê? É aquela pessoa que é muito enrijecida, muito racional, né, que tem dificuldade, muito prática, tem dificuldade de acessar suas emoções, de acolher as suas emoções, tá? Então é uma pessoa que fica mais com uma posição de eu sou mais e o outro é menos. Aí, de novo, né, entra aquela coisa de ai, não, eu não quero ser arrogante. Gente, isso é uma dor. Não tem melhor ou pior. Os dois são processos desenvolvidos a partir de uma dor. Então, o que acontece aqui, nesse mais menos? É uma pessoa que tem uma tendência ou a ficar como salvadora, que é o quê? O salvador. Deixa que eu faço pra você, né? Deixa que eu resolvo pra você. É uma pessoa que a dor dela é achar que ela vai ser amada se ela for útil, se ela for necessária. Então, ela tá ali sempre, né? Se mostrando necessária, sempre mostrando que as pessoas podem contar com ela, né? De que as pessoas podem... de que ela pode resolver a vida do outro. E geralmente são pessoas que se abandonam muito nas suas emoções, né? Nas suas necessidades, nas suas emoções. Enquanto essas daqui se abandonam muito no seu poder pessoal, na sua responsabilidade, né? Na sua capacidade. Ou podem ser personalidades persecutórias, que também se veem mais do que o outro, né? O salvador se vê mais do que o outro porque ele se acha responsável pelo outro, né? E o perseguidor também se vê mais, mas ele expressa isso de uma forma diferente, que é como? Pela crítica, pela perseguição. Então, o salvador é aquela pessoa que tá sempre criticando, que tá sempre questionando a atitude do outro, né? Então, o perseguidor ele também tem essa tendência de se ver mais e o outro menos, tá? E aí eu vou estar explicando um pouquinho, então, qual é o saudável, enfim. Mas entenda que essas são duas possibilidades, tá? De adaptação. Qual é, gente, Eu vou passar aqui pro outro lado do quadro, que aí vocês vão entender um pouco melhor. Vocês estão gostando? Tá legal a explicação? Se tiver alguma dúvida, só falar, tá bom? Fiquem à vontade pra falar. Porque depois que eu terminar o quadro aqui, eu vou passar a câmera pra mim e a gente vai conversar mais diretamente. Aqui.
Então, se a gente entendeu que essa daqui é a estrutura saudável, a gente entende que duas pessoas com essa estrutura vão viver como? Uma relação saudável, ou seja, são duas pessoas inteiras. O que são duas pessoas inteiras, gente? É uma pessoa inteira mais outra pessoa inteira é igual a 3. Eu vou explicar aqui essa matemática, tá? Da relação saudável. Entenda, o que é saúde? Saúde emocional é a gente entender que nós somos mais e nós somos menos. E que o mundo é mais e que o mundo é menos. Ou seja, a gente se vê de igual para igual com o mundo. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou capaz, né? Eu sou capaz, eu tenho potência, mas eu também tenho minhas fragilidades, eu também tenho coisas para aprender, eu também erro. E isso é a nossa saúde, é a gente se ver inteiro. Então, na verdade, eu sou tanto mais quanto menos, assim como o outro. Porque, veja, a gente também não pode querer exigir do outro uma perfeição. Porque isso já gera, e também iria gerar na gente uma frustração muito grande. Então, a gente tem que entender que o outro é mais e menos também, né? Ou seja, o outro tem as suas qualidades, as suas potências, mas o outro também tem os seus defeitos e dificuldades. E entender isso daqui, gente, é entender que a vida, ela é fluida. Ela é em ondas. Horas eu tô no mais, hora eu tô no menos, hora eu tô no mais e hora eu tô no menos. E sabe por que ela é assim? Toda vez que a gente... Vou fazer essa explicação com outra cor de caneta pra ficar melhor, calma aí. Hoje tá super em casa, né? Ai, ai. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, gente? Que eu tô aqui olhando pra vocês também. E coloca essa tampinha, ó. Porque os gatos, se eu deixar sem tampa, os gatos bebem água. Aí tem que deixar de tampinha. Então, veja. Por que a vida acontece desse jeito, gente? Oi, Márcio, bem-vindo. Porque, veja só. Toda vez que a gente tem uma potência e uma capacidade, que a gente identifica o nosso mais, isso faz a gente dar um passo pra frente. A gente dá um passo pra frente. Toda vez que a gente se expõe na vida, se arrisca, dar esse passo pra frente, isso vai fazer com que a gente identifique incapacidades. Quer dizer o quê? A gente vai ter que aprender coisas novas. Cada vez que a gente se expõe, que a gente se vulnerabiliza, que a gente se coloca na vida, a gente vai aprender coisas novas. Isso vai fazer a gente entrar em contato com o nosso menos. Então veja, o menos não é ser incapaz, ruim, o menos pode ser muitas vezes uma consequência de um passo que eu dei pra frente. Aí eu identifiquei esse menos, aprendi esse menos, vou pro mais. Aprendi aqui mais coisa, vou me arriscar mais, vou me expor mais, vou crescer mais, vou aprender mais coisas. E esse é o processo da vida, né? A gente muitas vezes, o que acontece? Por medo de identificar que nós somos menos, eu coloquei um maisinho aqui, né? Isso aqui é um menuzinho. Por medo da gente identificar, gente, o nosso menos, né? A gente muitas vezes ou não dá esse passo pra frente, né? Ou a gente paralisa aqui e fica aqui na nossa zona de conforto, né? Fica paralisado. Ou o que a gente faz muitas vezes? A gente usa desse menos pra nutrir as nossas neuroses, né? Quando a gente é o menos mais, a gente faz o quê? A gente tá vendo como eu sou péssimo, como eu não dou conta, como eu sou ruim, como isso não é pra mim. A gente fica aqui se penalizando nesse menos e fica travado e paralisado, tá? Nenhuma paralisação na vida, nem no mais, nem no menos, gente, é saudável. Qualquer paralisação na vida, na verdade, tá impedindo você de crescer. Então, se a sua zona de conforto é esse mais, né? Ou seja, você tem aquela adaptação do estado de ego pai maior, né? E a criança reprimida, você precisa ser mais, ser salvador, ou tá sempre ensinando as coisas pro outro, você também tá enrijecido. E isso também te paralisa na vida, tá bom? Então, isso aqui é só uma explicaçãozinha à parte. Então, veja, quando a gente vive uma relação saudável, a gente entende que essa relação é contida de duas pessoas inteiras. Duas pessoas com opiniões, com vontades, com sentimentos, com histórias diferentes, individualizadas. E isso gera para a relação uma escolha. Eu não tô na relação porque eu dependo do outro, eu tô na relação porque eu escolho essa relação. E isso daqui é o amor autêntico, né, gente? O amor autêntico é uma escolha. A gente fantasia que controla. Mas essa fantasia de controle, na verdade, é a nossa insegurança.
Então a gente tenta controlar porque a gente se sente inseguro. Porque na verdade uma relação saudável é uma escolha. O outro escolhe, o amor é uma escolha, o outro escolhe me amar. Né? Porque a gente chama de amor outras coisas que a gente vai aprender ali. Eu vou deixar por último porque vai ser um pouco mais extensa a explicação. Tá bom? Então, quando a gente é inteiro e o outro é inteiro, a gente forma 3 lugares na nossa vida. Essa relação forma 3 lugares na nossa vida, que são quais? O eu, o outro e a relação. Ou seja, o que acontece muitas vezes que a gente vai ver ali na simbiose? Muitas vezes as pessoas, ao se relacionarem, se tornam a relação. Então não existe nem eu, nem o outro. Existe só a relação. Então não importa o que você quer, o que você deseja, a sua necessidade, o seu... Não. Importa a gente, a nossa relação. E veja, quando a gente vive dessa forma, eu vou apagar aqui porque tá atrapalhando o desenho que a gente vai usar daqui a pouco. Quando a gente não se importa, quando a gente se anula, né? E quer anular o outro para ter uma relação, essa relação vai começar a se tornar simbiótica. O que é uma coisa muito comum, né? Infelizmente, isso é muito comum, a relação simbiótica é muito comum, né? Por quê? Porque nós somos seres feridos e nós não somos incentivados a nos cuidar. Ou seja, a desenvolver autonomia e independência emocional. A gente não é incentivado para isso, para desenvolver inteligência emocional e saúde mental. Então, a gente simplesmente vai para a vida com aquele lá, que é o eu sobrevivente, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho como que essas relações simbióticas acontecem com o eu ferido, né? Com o eu adaptado, que é o eu sobrevivente. Deixa eu virar aqui de novo vocês. Vou ficar bem pertinho aqui. Pronto. Deixa eu virar um pouquinho essa luz que vai ficar bem em vocês. Pronto. Deixa eu ver. Vai ficar um pouquinho iluminado, tá, gente? Senão vai ficar escuro. Então, vamos lá. Entendendo que essa daqui é uma adaptação, né? Que essas são adaptações, o que geralmente acontece? E é por isso que a gente fala, né? Que as relações não acontecem por acaso, as escolhas não acontecem por acaso, né? O que acontece a partir dessa adaptação? Geralmente, gente, a pessoa que tem essa estrutura, né? Ou seja, tem um estado de criança, que é uma pessoa que se sente mais insegura, que se sente mais vítima, incapaz na vida, ela é uma pessoa que vai procurar o quê? Se ela se sente menos e sente que alguém precisa, né, salvar ela, que alguém precisa resolver o problema dela, de que ela é incapaz, de que ela é inferior e precisa de alguém, então, guiando ela, controlando ela, salvando ela, ela vai buscar uma pessoa com uma estrutura oposta. Ou seja, eu sou menos e busco alguém que possa resolver minha vida, né? E o outro, eu sou mais, né? Eu sou mais e procuro alguém que eu possa resolver a vida. Porque, na verdade, no fim das contas, por que isso é tão destrutivo, né, gente? Porque cada uma dessas pessoas vão ficar sem uma parte de si própria. Essa é uma pessoa que vai ficar sem o seu poder pessoal, né? O poder pessoal dessa pessoa é reprimida. E essa é uma pessoa que vai ficar sem as suas necessidades emocionais. Então, essa é uma pessoa que geralmente fica sobrecarregada, seja sendo salvadora, seja sendo perseguidora, porque o perseguidor, ele entende que ele tem que estar ali sempre resolvendo e ensinando o outro como viver. Então, veja, se eu tenho a minha personalidade adaptada, eu já não tô inteiro, eu já tô meio, né? E aí eu trouxe aqui pra vocês, ó. Eu já tô meio, eu não sou mais inteiro, eu sou meio. E se eu sou meio, eu vou buscar, né, a tal da história da metade da laranja, meu outro meio. E aí, o que isso gera, gente? Que é o quê? Que eu falei lá anteriormente. Não tem eu, nem tem você, tem a relação. Então, eu fico com as responsabilidades, eu fico buscando salvação em você. Essa complementação, né, é o que gera uma relação simbiótica. Por exemplo, muitos pais são salvadores e desenvolvem crianças inseguras, fragilizadas, infantilizadas. Complementação, simbiose. E aí, e esse o que gera, gente? A pessoa não consegue sair da relação, porque ela se sente dependente dessa relação. Diferente da relação saudável, onde a gente é uma escolha, a relação, eu sou eu inteiro.
eu não preciso do outro, eu me tenho, né? Eu sou capaz da minha vida, né? Eu estou inteiro na minha vida e eu estou atento à minha vida, ou seja, eu tenho poder na minha vida, assim como eu também cuido de mim e da minha vida, né? Que é a repressão desse daqui, né? E esse daqui é a repressão do poder. Então, aqui esse gente, gera uma dependência. Porque se um for embora, né? Se aqui uma pessoa for embora dessa relação, o outro se sente incapaz de viver. E a mesma coisa, se esse daqui for embora, esse daqui também se sente, Adri, mas esse daqui não é mais menos, então ele não se sente mais seguro na vida? Coisíssima nenhuma. E não é que ele se sente seguro na vida. Esse mais menos é uma máscara. Entenda, gente, que autoestima não é se sentir superior aos outros. Isso não é autoestima. A autoestima é aceitar, acolher a sua humanidade. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela é capaz de ver os seus defeitos. Ela é capaz de ver as suas dificuldades. Ela é capaz de acolher os seus erros, as suas falhas. Porque vai ser esse reconhecimento que vai gerar crescimento. Se a gente não reconhece a nossa falha, como é que a gente vai crescer? A gente fica, na verdade, cabeça dura, enrijecido, né? Se sentindo inseguro, com críticas, com demandas. Então, essa relação, né, gente, gera essa simbiose. Vocês percebem que existe aqui uma complementação? Onde cada um representa apenas meio e não um. Não é um mais um, é meio mais meio. Então, a gente fica muito codependente. Isso vai acontecer em relações, né? Mãe e filho, vai acontecer em relações de marido e mulher, né? De casais. Então, geralmente, muito natural dos casais. Tem aqui, né? O homem ou a mulher que tem que dar conta de tudo, resolver tudo, etc. E o outro que se sente inseguro, que se sente incapaz, que tá sempre dependendo do outro. E aí, não só uma dependência financeira, mas também uma dependência emocional. Isso acaba gerando uma simbiose nesse casal. Então, gente, a dependência emocional, ela vai intoxicar a relação. Porque eu não tô mais naquela relação por escolha. E o que isso geralmente gera? Gente, gera amargura, gera... Um fica, como é que eu posso dizer? Ressentido com o outro. Porque esse daqui se sente abandonado, enquanto esse daqui se sente sobrecarregado. Esse daqui se sente criticado, desqualificado. Esse daqui se sente que tudo é responsabilidade dele, tudo é... Então, esse tipo de relação vai acabar gerando realmente, né, muita mágoa e muita dor na relação, no processo de se relacionar. E aí eu coloquei aqui 2 pontos, né, muito importantes e muito comuns dentro dessa relação, que é o controle, ou seja, essa é uma relação de controle. Então, entenda que isso daqui é adoecedor e o sucesso, né, é uma ameaça para esse casal. Por quê? Porque essa pessoa aqui fantasia que é amada, né, pelo outro, porque o outro se sente responsável por ele. Essa pessoa aqui fantasia que é amado porque esse depende desse. Então, ser inteiro nessa relação é um problema. E aí, geralmente, já começa a acontecer o quê? Os boicotes. Vamos dizer que esse daqui comece a olhar para suas necessidades, para suas emoções, né, para sua criatividade. O que esse daqui vai falar? Você é egoísta, né? Você tá me abandonando, você não me ama mais. Vai começar um controle, uma desqualificação do acolhimento desse estado de ego criança. Enquanto se esse daqui começar a desenvolver seu poder pessoal, começar a lutar pelas suas coisas, ter responsabilidade, ter autonomia, esse daqui vai falar o quê? Você tá me abandonando, logo eu que fiz tudo por você. Entenda que a autonomia nessa relação se torna um problema, se torna uma ameaça. Esse é um casal que não vai aceitar a autonomia, que ficam justificando para ficar nessa simbiose, porque afinal cada um assim se mantém em sua zona de conforto, né? Que é essa zona de conforto dentro dessa adaptação que cada um teve na sua história de vida. Então, é uma relação de controle, onde esse casal fica se controlando, e esse controle é muito destrutivo, mina o poder pessoal, mina o contato com as emoções e com as suas necessidades, né? E é também uma relação de projeção. Quer dizer o quê? As pessoas não se enxergam, né? Culpa um ao outro. Então, por exemplo, essa pessoa vai falar assim: eu fico sobrecarregado, eu sou muito sobrecarregado, ele faz tudo, ele não. Mas aí quando essa pessoa tenta fazer alguma coisa, esse daqui critica. Mas você não tá fazendo direito. Mas esse jeito que você faz não é certo. Mas esse... Ou seja, tá reclamando que tá sobrecarregado, mas nunca dá autonomia para essa pessoa.
E vice-versa. Essa pessoa vai reclamar de que o outro é muito crítico, de que o outro quer controlar tudo, de que o outro acha que tudo que é certo, né? Mas não percebe como ele participa. Como? Diante de uma responsabilidade, não faz. Tudo coloca a responsabilidade no outro, né? Se infantiliza, se vitimiza. E aí não entende como é que participa dessa relação. Porque, na verdade, gente, nessa situação, ninguém é vítima de ninguém. Essa situação é uma situação cômoda para as duas pessoas. É as suas zonas de conforto. Então, tem uma tendência dessa pessoa reclamar dessa e dessa reclamar dessa. Sem perceber como cada um participa dessa relação, né? Porque só existe essa relação porque os dois topam. Então, esse reclama de sobrecarga, mas critica e rejeita qualquer autonomia desse. Esse daqui reclama de que é sempre desqualificado e nunca tem confiança de nada, mas também nunca se responsabiliza e nunca tem uma atitude construtiva para si. Sempre fica na dependência. Então vai ficar nessa relação simbiótica. Isso é também, né, a projeção, né? Ou seja, eu fico responsabilizando o outro, projetando no outro o meu problema sem ver como eu participo ativamente desse processo, tá bom? Ficou claro, gente? Eu vou agora passar aqui pra mim que eu já usei o quadro. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou virar vocês de frente agora. Calma aí. Um segundinho. Deixa eu ver aqui como é que eu viro aqui. Prontinho. Agora eu vou ver vocês diretamente. Ficou claro a diferença? Porque agora eu vou explicar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, né? Antes eu só queria usar o quadro para vocês entenderem de forma mais prática. Mas ficou claro essa explicação? Vocês entenderam que essa é uma estrutura anterior à relação? E por isso que muitas vezes dentro da terapia a gente fala sobre atração. E as pessoas às vezes não entendem, mas como assim eu atraí essa pessoa? Como assim eu atraí? Eu nem sabia que essa pessoa era assim. Gente, a gente tem uma tendência a manter a nossa zona de conforto, né? Ah, que pena, mas eu vou subir, tá? Vai deixar salvo, pode deixar. A gente muitas vezes se atrai, isso é uma coisa que eu fiz até um vídeo, depois vocês assistam, lá no meu canal do YouTube tá lá, onde eu falo sobre o nosso gosto. Será que o nosso gosto é uma coisa aleatória? A gente nasce gostando de algumas coisas? Não, a gente aprende a se atrair por algumas coisas. E geralmente a gente tem uma tendência de se atrair por aquilo que vai manter a nossa zona de conforto. Por quê, gente? Ai, Adri, mas por que eu não quero crescer? Por que eu quero me manter na zona de conforto? A zona de conforto, bem ou mal, me gerou sobrevivência. Então eu só vou topar dar um passo de construção na vida, dar um passo à frente, experimentar uma nova forma de viver a vida, se eu me sentir muito seguro comigo, se eu tiver autoestima, né? Se eu sentir que eu posso confiar em mim. Enquanto eu estiver lá nas minhas neuroses, nas minhas inseguranças, lembrando que as duas personalidades aqui adaptadas, elas são inseguras. As duas são inseguras. Tanto a pessoa mais menos quanto a pessoa menos mais, né? Então, esse é um processo. Daqui a pouquinho eu vou ler, tá, Vi? Calma aí. Só vou terminar concluir isso aqui que eu vou ler o seu comentário. Então, gente, esse é um processo. A sobrevivência é um processo que a gente se apega. A gente se apega. Imagina você no meio do mar, né? E dependendo só de um coletezinho de flutuação. Quanto você não vai pegar esse coletezinho? E você só vai se apegar nesse coletezinho quando você confiar de que você é capaz de nadar até o continente. Entende? Quanto você acha que você não é capaz, você vai continuar pegado. Então, a gente acaba escolhendo as nossas relações, a gente acaba tendo uma atração, um gosto por pessoas complementares. Então, se eu sou uma pessoa muito salvadora, que quero sempre ser muito útil e sempre falar pro outro qual a melhor forma, porque eu tenho uma fantasia emocional de que vou ser só amada e isso é uma baixa autoestima. Se eu der conta de tudo, né, se eu sempre for útil pro outro, o que eu vou fazer? Provavelmente vou buscar uma pessoa que se sente incapaz, que se sente insegura, que precisa de alguém pra sobreviver, que precisa de alguém pra acolher. Então, eu vou buscar uma pessoa que tem uma estrutura complementar à minha. É a mesma coisa, se eu me sinto incapaz, se eu me sinto impotente, o que eu vou projetar na minha relação? Essa relação vai salvar a minha vida. Vai resolver a minha vida, é uma relação. Né? Não sou eu que vou me salvar e que sou responsável e sou capaz na minha vida, é o outro. Então, eu projeto no outro esse lugar de salvação. E aí, o que vai acontecer? Eu vou buscar uma pessoa complementar.
E aí o que acontece nessa relação? Né? A gente fica se magoando, fica projetando, achando que a culpa é do outro, que a responsabilidade é no outro, e na verdade não percebe que a gente participa ativamente desse processo de simbiose e complementação. O que é diferente, gente, quando a gente fala de uma relação pai e filho, mãe e filho, né? Porque aí a criança, ela já na verdade está ali ainda no processo adaptativo aos pais. Então, ter um pai muito crítico, ou ter um pai, ou uma mãe, né? A gente fala pai, pai e mãe. Ou ter uma mãe muito salvadora, que tá ali sempre botando, não deixando a criança fazer nada, eu resolvo, cuidado, fragilizando a criança, deixando a criança se sentir fragilizada na vida, né? O que vai acontecer? Essa criança vai desenvolver com uma dependência emocional muito forte, né? Então isso acontece muito, que a gente fala assim, não cortou o cordão umbilical ainda, entendeu? Tá lá o cordãozinho umbilical ainda. Então a pessoa, ela às vezes até casa, mas ainda precisa da aprovação do pai e da mãe para um monte de coisa. Isso vai contaminar a escolha profissional da pessoa, isso pode contaminar a escolha de um outro parceiro. Então, muitas vezes, essas pessoas vão buscar um parceiro que, na verdade, elas estão buscando um pai e uma mãe, né? E não uma relação de igual para igual. Entenda, gente, que pai e mãe tem uma relação de poder. Esse é o pai e essa mãe, essa é a criança, né? O adulto, ele tem mais poder do que a criança, obviamente. E aí, se eu tô acostumada a estar aqui, na criança, né, e vivo essa relação simbiótica com o adulto, eu posso virar adulto e buscar um outro adulto para me complementar de novo. Muito provavelmente vou fazer isso. Existem outros casos que são o contrário. Por exemplo, são pais que, por exemplo, são muito inseguros, se vitimizam muito e etc. E aí gera, né, uma troca de papel. Então, crianças que às vezes desde muito novinhas já se sentem extremamente responsáveis pelos pais. Né, crianças que já estão, que ficam, né, se sentindo às vezes tão responsáveis pelos pais, que se tornam adultos que às vezes nem conseguem sair de casa, nem conseguem viver suas próprias vidas, porque se sentem, né, endividadas. Eu tenho lá um vídeo também no canal do YouTube falando sobre o que é dívida emocional. Se sentem culpadas de viver a própria vida, se sentem responsáveis pelos pais, como se sua vida fosse, na verdade, uma dívida, né? Algo que você agora é uma dívida eterna. Então, eu não posso ter autonomia, eu tenho que estar ali cuidando dos pais, eu tenho que estar ali vivendo o que os meus pais querem que eu viva. Então, ou, né, o que eu preciso estar ali responsável pela felicidade dos pais. Então, isso acontece os dois casos, né? Da criança ficar eternamente infantilizado, se tornar um jovem infantilizado, né? Ou da criança, às vezes, desde novinha já se sentir responsável e querendo cuidar. Muitas vezes, crianças que nascem, né, com pais depressivos ou alguma coisa do tipo, é muito comum da criança logo se responsabilizar, né? Um pai ou uma mãe adoecido, já tem logo essa tendência de querer salvar e proteger os pais, que é a zona de conforto que ela encontra ali para se sentir útil, para se sentir amado, para se sentir pertencente àquele ambiente. Então, existe as duas possibilidades dentro de uma relação, né, paternal e filho, né? E isso, lógico, vai repercutir no que a gente busca enquanto parceiro. Então, eu tô buscando um pai e uma mãe para me salvar na parceria, ou eu tô buscando um filho para cuidar na parceria, né? E a relação simbiótica, gente, é muito destrutiva porque impede a gente de estar em contato com o eu inteiro. Então, assim, geralmente, né, a pessoa que tem lá o estado de ego criança maior e fica mais vitimizada e infantilizada, são pessoas que vão se sentir inferiorizadas, né, e incapazes. Então, elas se sentem muito incapazes e inferiorizadas e, por isso, né, elas têm uma tendência a chantagear muito dentro da relação para receber. Elas aprenderam a receber a partir dessa vitimização. Já uma pessoa que tem um estado de ego pai grande, né, e aí essa pessoa que complementa. Oi, voltou? Não sei o que aconteceu. Minha Siri ligou aqui do nada. Começou a Siri falar aqui. Mas voltamos, né? Vocês estão aí? Estão me vendo? Dá só um joinha, só pra eu ter certeza. Então, geralmente, assim, um sentimento muito comum da pessoa que tem esse estado de ego pai grande, né? Ou seja, se sente... Não encontrei isso na sua Olha aí, minha Siri doida falando. Para, Siri. Uma pessoa que não tem não se sente, né? Voltou, que bom. Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, se sente responsável pelo outro, é uma pessoa que vai viver com muita culpa. Culpa gera muita confusão.
Então a pessoa se sente culpada de olhar para si, de atender às suas necessidades, né? Essa é uma pessoa que tem ali o estado de ego pai maior, né? Que se posiciona na vida de forma persecutória ou salvadora. Essa é uma pessoa que vai se sentir muito culpada na vida, que vai se sentir que ao atender alguma necessidade pessoal, vai ser sempre medo de ser egoísta. Ah, mas eu tô sendo egoísta. Então, assim, às vezes a pessoa tá vivendo uma relação, gente, péssima, né? Com um parceiro ou uma parceira super egoísta, que não faz nada por ela. E ainda assim, ela tá se sentindo culpada de fazer alguma coisa por si. Entende? E por isso que ela busca alguém pra salvar, porque ela se sente incomodada ou não merecedora desse cuidado. São pessoas que têm que dar conta de tudo sozinhas, que têm que ser perfeitas, né? Que tem que ser, seja forte, eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo. Então essa pessoa é uma pessoa muito controlada pela culpa. Enquanto a pessoa que tem o estado de ego criança maior e se sente extremamente insegura, né, na vida, é uma pessoa que vai ser muito minada, né, e controlada pela insegurança. Né? Então é uma pessoa que vai sempre se sentir muito insegura consigo, incapaz, né? De que sempre tá encontrando ali um olhar negativo sobre as possibilidades e os caminhos e soluções da vida, porque se sente sempre muito ameaçada na vida e incapaz na vida. Entende? Então veja, gente, é a fome com a vontade de comer. Se eu quero salvar alguém porque eu me sinto útil e quero não entrar em contato com as minhas emoções, porque eu me sinto fraca ao entrar em contato com as minhas emoções. E se eu quero, né, buscar alguém pra me salvar, porque eu me sinto incapaz, incompetente, eu acho que eu não dou conta das coisas, outro, é fome com a vontade de comer. Complementação na certa, né? E aí ficam duas pessoas. Gente, minha Siri tá terrível. Acho que eu vou tirar o meu relógio, que eu acho que é o meu relógio que tá acionando a Siri. Deixa lá com a minha gata. Fica aí, Fiona, com o relógio. Acordei a bichinha. Então, é a fome com a vontade de comer, né? Isso daqui vai gerar uma simbiose. E aí é isso, vão ficar duas pessoas insatisfeitas na vida, né? Uma sem se sentir capaz. Isso é parte da nossa saúde mental, da nossa autoestima, é a gente experimentar o nosso poder pessoal. E uma sem se sentir segura consigo, acolhida nas suas emoções, né? Cuidada por si, né? Porque é uma pessoa que não pode olhar para suas emoções, não pode olhar para suas necessidades e para os seus limites. Ela tem que ficar o tempo todo ultrapassando os limites para ser forte. Então, isso faz com que essas pessoas fiquem culpando umas às outras. Você é muito folgado, eu tenho que fazer tudo pra você. Você me critica com tudo, não deixa eu resolver nada. Estão ali sempre reclamando com os outros, sem conseguir olhar pra si próprio e ver como é que elas participam, né, dessa simbiose, tá? Ficou claro, gente? Ficou claro? Eu vou ler um pouquinho aqui das perguntas pra ver o que vocês podem ter ficado com mais dúvida antes da gente acabar. Deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Finalmente, a Paloma falou. Finalmente estou descobrindo o que é ser uma pessoa inteira. Estou me vendo todinha nessa aula. Ai, que bom, Paloma, que você gostou. Essa é uma aula que ajuda muito. Não tem problema, tá? Você depois pode, que falaram que perdeu, eu vou deixar salva, pode deixar. A Avi falou, eu estava em uma relação exatamente assim, eu vítima e ele perseguidor. Desde que terminei, estou num processo de autoconhecimento e tudo está muito claro pra mim. Essa live está clareando muito, muito também. Que bom, Vi, gratidão, viu? De você estar aqui e de estar dando esse feedback tão positivo. Eu vou falar um pouquinho antes da gente terminar do perseguidor, tá? Minha mamita falou. É triste continuar na área de conforto e ficar repetindo relações ruins. Ah, esse é um ponto interessante. Que bom que você falou isso. O que acontece? Eu tenho até um vídeo lá no canal do YouTube. Vocês viram que eu tô todos os vídeos no canal do YouTube, né? Então, por favor, se inscreva no canal do YouTube. Tá tudo lá. Faz maratona. Tá aí fazendo nada, tá às vezes lavando uma loucinha, fazendo alguma coisinha, caminhar. Coloca o playzinho lá no YouTube e deixa rolar. Vamos crescer. Então, é onde eu falo sobre depois de ir embora, porque essa é uma coisa muito comum. Às vezes as pessoas chegam a um processo terapêutico e elas reclamam muito da relação. E aí vai entrar num processo, num momento que vai ser um pouco dolorido pra pessoa, que é o quê? Ela vai precisar olhar pra si. Ela vai precisar olhar como ela participa disso. E por que isso é importante, gente? Porque senão, se a gente não mudar a nós mesmos, a tendência é a gente repetir o padrão. A gente sai daquela relação e busca outra relação parecida. Então muitas pessoas reclamam, né? Mas por que isso sempre acontece comigo?
Por que que eu sempre encontro uma pessoa assim? Porque eu ainda busco, né, pessoas complementares. Então, veja, se eu sou uma pessoa salvadora, provavelmente eu vou me sentir insegura de ter uma pessoa poderosa do meu lado. Porque então, o que sobrou pra mim? Qual vai ser a minha função nessa relação se eu não vou ser útil? O que sobra? É isso que o salvador pensa. O que o perseguidor pensa? Se essa é uma pessoa poderosa, como é que eu vou me sentir seguro se eu não posso ficar ali corrigindo a pessoa? Se eu não posso ficar ali falando, criticando ela e falando como ela deveria viver? Não dá, porque a pessoa é poderosa, é segura de si, não tem espaço pra isso, né? Se eu sou vítima, né? Aí eu vou procurar uma pessoa vítima, mas quem é que vai me salvar? Se é uma outra pessoa vítima? Não dá. Então a gente precisa resolver em nós. Se eu me vejo vítima, eu preciso encontrar o meu poder pessoal, né? Se eu sou uma pessoa que sinto que tem que ser sempre útil e me abandono, ou sou uma pessoa persecutória, agressiva, crítica, eu preciso me responsabilizar pelas minhas emoções e não ficar lá me abandonando e cuidando da vida do outro e depois ficar achando que é culpa do outro, como se você não tivesse nada a ver com a sua própria vida. Então a gente precisa mudar internamente. Você quer resultados diferentes? Então faça coisas diferentes. Não é essa a frase? Né? Enquanto a gente estiver fazendo as mesmas coisas, a gente vai chegar nos mesmos lugares, tá? Vamos ver aqui, a Paloma falou. Como faz para não repetir um relacionamento desse? Pelo amor de Deus! Seria o amor próprio? É engraçado, né, Paloma? Que eu acabei de falar e li sua pergunta. Mas então, assim, reforçando, como é que você faz para não repetir? Muda o seu padrão, né? Muda a sua relação com você mesmo. Se você é uma estrutura vítima, acolha, experimente, né, o seu poder pessoal, confie em você, ressignifique sua autoimagem, sua relação consigo mesmo. Se você é uma pessoa salvadora, acolha suas emoções, suas necessidades. Tem uma frase, né, para os salvadores e perseguidores que é o seguinte: saúde emocional, né, autoestima não é dar conta de tudo, e sim se sentir no direito de não dar conta de tudo. Né? Se sentir no direito de que as pessoas também façam por você, que as pessoas também te apoiem, que você também receba da vida, né? E isso é autoestima, tá? Então, a única forma da gente sair desse padrão é se tornando inteiro. Porque se eu me torno inteiro, eu não vou cair mais lá na isca da complementação. Então, vamos dizer que eu sou uma ex-vítima. Era vítima e agora sou inteira. Pode chegar lá uma pessoa querendo me salvar e falar: coisíssima nenhuma, você não precisa ficar me salvando, eu dou conta das minhas coisas. Pode ficar tranquila, eu mesmo faço minhas escolhas. Obrigada por opinar, mas a escolha é minha. Ou se eu sou um ex-salvador, e aí chega lá uma vítima pra se relacionar comigo, né? E aí eu vou falar: não, eu tenho meus limites, eu preciso de ficar comigo agora. Eu preciso cuidar de mim agora. Não dá pra eu ficar resolvendo a sua vida. Entende? Então eu tô inteira. E aí, provavelmente, né, gente, as pessoas que estão ainda buscando inconscientemente pela complementação, né, não vão topar, ou nem eu vou me apaixonar, nem eu vou me aproximar, nem eu vou querer, porque o que me atrai mudou. O que me atrai mudou. Eu mudei e o que me atrai mudou. É impressionante como a gente muda, o nosso gosto muda muito. Às vezes a gente olha amizades que a gente tinha assim antes, né, e aí são amizades às vezes destrutivas. E aí a gente naturalmente vai se distanciando, porque a gente vai vendo que não cabe a minha personalidade saudável naquela relação. Então não é uma relação que me atrai mais, tá? A Avi falou: entendi que tem muitas crenças limitantes provindas da minha criação. Meu ex era muito parecido com meu pai. Pois é, muito provavelmente você buscou uma pessoa, né, parecida com seu pai para você se manter na sua zona de conforto e continuar se sentindo incapaz, insegura, projetando que a solução da sua vida é aí um homem, né? Vi. Que bom que você tá consciente disso. Meus pais são super protetores e eu me vejo presa demais neles. Pois é, Olive, essa é uma coisa pra estar atenta, né? A gente chama assim de amor desnecessário, né? A superproteção. Muitas vezes os pais se tornam superprotetores por ainda estarem conectadas com as suas crianças feridas. Então, muitas vezes, crianças que se sentem abandonadas e rejeitadas, para tentar proteger o filho desse sentimento, tende a ficar muito protetor. E aí, gente, isso é uma destrutividade assim, ó, terrível.
porque não abre espaço, né, para o desenvolvimento da autoconfiança, né, de experimentar a si mesmo, né, de experimentar sua potência, sua capacidade. Uma criancinha tá lá tentando subir o sofá. Se eu saio já correndo, ai, deixa eu te ajudar, subir o sofá. Eu impedi ele de experimentar que ele dá conta sozinho. Deixa ele tentar. Ah, mas vai cair. Não tem problema não vai machucar dali daquela altura. Vai bater o bumbum, vai levantar de novo e vai experimentar de novo subir nesse sofá. Mas quando ele chegar lá, ele pode demorar 3 dias pra subir lá. Mas no dia que ele subir, ele vai ter internamente uma experiência de que ele é capaz na vida. Isso é o que se rouba de uma criança quando você é super protetora. Se rouba, né, a própria experiência de vida, de capacidade. Muitas vezes, né, ser filho de pais superprotetores faz a pessoa ter uma ideia de fragilidade. É quase como uma porcelana. Eu sou uma porcelana, qualquer coisa me quebra. E aí a pessoa não experimenta o quê? Poder, dureza, presença na vida, potência na vida. Porque sempre foi projetado nela uma imagem de frágil, tá? Então é muito importante a gente... Às vezes a gente tem muita culpa, né, gente, de reconhecer as vivências, as relações paternais. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito na terapia. A função da terapia, gente, não é julgar pai e mãe, né? Isso não teria o menor sentido, até porque não é o objetivo pai e mãe. O objetivo da terapia é quem tá fazendo. A identificação dessas relações, né, a identificação desses circuitos negativos tem unicamente como objetivo, né, fazer com que a pessoa se liberte, tenha escolha, não fique eternamente vítima. E você sabe o que acontece? Muitas e muitas vezes essas relações melhoram. Muitas relações que estão ali desgastadas entre pais e filhos, quando os filhos se tornam inteiros, seja acolhendo as suas emoções e se sentindo livres para se cuidarem, seja se sentindo potentes e autônomos na vida, a relação melhora, porque a relação fica mais leve. Então eu não preciso mais ter raiva daquela pessoa que fica me oprimindo, eu não preciso mais ter raiva daquela pessoa que fica se vitimizando diante de mim para eu ficar responsável por ela. Né? Agora que eu sou inteiro e que eu tô na vida inteiro, eu posso amar. E as relações podem ficar bem mais leves, né? Voltou, tá bom? Fala um dia sobre uma criança que cresceu com depressão e muitas brigas na casa. Como essa criança vai ser adulta? Veja, Fabiana, não é uma matemática. Não dá pra eu te falar assim, ó, certeza, com certeza absoluta, é isso. Não é uma matemática, né? Você crescer com um pai salvador, ou com um pai, por exemplo, uma mãe, né, depressiva, pode gerar... Eu acho que é essa a pergunta, né? Cresceu com depressão, né? Ou seja, cresceu com pessoas depressivas, é isso? Se a Fabiana tiver aí, só me dá um okzinho. Mas, então, você crescer com um pai, por exemplo, ou uma mãe, né, depressiva, pode gerar o quê? 2 coisas. E por isso que eu falo, gente, isso é subjetivo. Isso mesmo, né, Fabi? Então tá. Isso é subjetivo, porque pode ser o quê? O que pode acontecer? Você pode complementar essa relação, ou seja, essa pessoa tá aqui, né, depressiva. A depressão geralmente gera um sentimento de incapacidade, de impotência na vida. Então ela vai estar numa estrutura de menos mais, eu sou menos e o mundo é mais. E essa criança pode fazer o quê? Uma complementação. Então deixa que eu te salvo, deixa que eu cuido de você, deixa que eu resolvo sua vida. E gerar essa complementação. Ou essa criança pode fazer o quê? Se identificar e repetir. Então eu posso complementar ou eu posso repetir a estrutura. Entende? E isso é subjetivo. Geralmente os irmãos, né, gente, ocupam espaços diferentes. Então, assim, se tem um irmão que já tá ali salvando a mãe, vai ter outro, por exemplo, que vai ser tão submisso quanto, né? Que também vai entrar ali numa depressão, né? É natural que os irmãos ocupem espaços diversos dentro da relação, porque eles não querem repetir. Isso é uma coisa intuitiva da criança, né? Para que ela tenha lugares e ser vista por motivos diferentes. Então, geralmente tem o quê? Tem aquela criancinha que é o filho do papai, né? Que é aquele bem bonzinho, que faz tudo pra agradar, que é bem obediente, que é, assim, um exemplo da família. E aí, outras vezes, tem aquele que é o rebelde, que sempre diz não, que o pai fala que sim, o outro fala que não. E pode ter aquele outro também que é frágilzinho, que não dá conta de nada. Então, assim, é natural, né, os irmãos irem ocupando espaços diferentes, tá? Então, isso é subjetivo, tá, Fabi? Não dá pra te dar certeza absoluta, você vai ter que identificar isso no seu coração.
Ele teve depressão, eu estava com 7 anos e agora estou com 24 e ainda tem. Pois é. Pois é. Isso com certeza impactou muito a sua vida, né? Porque, veja, acabou que você ficou carente de uma coisa que a criança demanda do adulto, né? Que é a proteção, o zelo. Então, assim, é muito importante os pais energéticos na vida de uma criança, porque isso é o que vai gerar na criança um sentimento de segurança, de confiança, né? Mas é isso, são circunstâncias da vida, né? Depressão é um adoecimento emocional e aí é importante você ver como isso te impactou, quais as carências e dores e falsas verdades, né? Ou seja, neuroses que isso pode ter gerado na sua vida para que hoje você possa ressignificar, né? Tá? Deixa eu ver aqui em cima, o povo tá falando outras coisas. Preciso maratonar seus vídeos mesmo. Ah, que bom. Vai lá e depois você me fala como é que foi, tá? Deixa eu ver, minha mãe falou alguma coisa? Ah, é porque a Nara falou aqui, isso mesmo. Vamos ver minha irmã. Gente, família é tudo, né? Mãe, irmã, tudo aqui. Reconheci algumas relações simbióticas com amigos, familiares e ex-namorados. Difícil mesmo é reconhecer como participamos ativamente dessas relações incríveis. É difícil, né, gente? Porque é difícil a gente se responsabilizar e sair, né, da projeção, né? Mas, ao mesmo tempo que é difícil, é poderosíssimo se ver centro da sua vida, se ver, né, a potência que você tem na sua vida, tanto para destruição quanto para construção, né? É o que dá, de fato, liberdade. Eu sempre brinco assim, você prefere sofrer por não ter saída ou você prefere sofrer para encontrar suas saídas? Porque a zona de conforto, gente, é um sofrimento sem saída, né? Ou seja, não tem jeito, né? Eu preciso ficar resolvendo a vida do outro, ou eu não dou conta, eu preciso de alguém para resolver minha vida. Isso é muito sofrido. Qualquer um desses dois lugares é muito sofrido, né? Então a zona de conforto é muito destrutiva. E é uma dor sem crescimento. Já a dor do autoconhecimento, de reconhecer como a gente participa dessas circunstâncias, é uma dor que nos levanta, que nos amadurece, que nos desenvolve. Então é uma dor construtiva. A questão da vida não é sentir dor, porque a vida dói mesmo viver. A vida é prazerosa como ela também é dolorosa. Mas é para que a gente usa essa dor? Para se paralisar, se enrijecer e ficar adoecido? Ou a gente usa essa dor para crescer, para se desenvolver, para amadurecer? Essa é a grande questão, né? Vamos ver aqui. Eu baixei sem querer? Foi sem querer. Ah, tá, já li aqui da Fabi. A criança vai ficar revoltada no meio das brigas. Eu não lembro, Gil, qual parte que eu tava falando. Minha mãe também, tentei ser salvadora e estou depressiva também. Pois é. Aí, então, assim, você vê, né? Quando a gente tenta complementar, né? Muitas vezes a gente acaba se abandonando, né? E isso acaba gerando uma somatização, como a própria depressão, né? Então, é importante cuidar, né? Cuidar de si, se conhecer, se libertar desses aprendizados, entender que existem outras formas de viver, outras formas de se relacionar consigo mesmo, que você não precisa ou ser a salvadora, né? Ou ser incapaz. De que, na verdade, você pode, na medida, né, ter atitudes das duas coisas. Ou seja, experimentar sua potência com zelo, com limite, com autocuidado, né? Sem se abandonar. A Fabi, estou fazendo terapia. Comecei a te assistir e vi o tanto que precisava me cuidar. Ai, Fabi, que maravilhosa. Gente, essa é a intenção, assim, essa é a função e a intenção dos meus vídeos, das nossas lives. Exatamente essa, sabe? Transmitir a necessidade e a importância da terapia, do autoconhecimento. Isso é um presente que a gente se dá, né? É um presente, é um autoinvestimento para a vida inteira, né? Então, eu fico muito, muito feliz, Fabi, pela sua decisão. Esse tipo de relacionamento pode ser um relacionamento abusivo ou não tem relação? Pode não, geralmente é, né? Mas veja, é um abuso, né? Que pode ter muitas agressões psicológicas, físicas, né? É um abuso. Então, e pode chegar num abuso, numa coisa bem destrutiva, né? Ou pode ser ali um nível de tóxico, vamos dizer assim, né? Tóxico, uma relação tóxica, ou seja, uma relação que não deixa você crescer, uma relação que você não deixa o outro crescer, né? Então, uma relação tóxica, às vezes também, né, abusiva, tá? Você fala das coisas tão leve. Ah, que bom, Wander, que você tá gostando.
Dá vontade de ouvir 24 horas. Eu acho que lá no meu canal do YouTube tem vídeo pra assistir 24 horas. Porque se juntar essas minhas lives aqui, esse tanto de live que eu subo pra lá... É isso, Dri. Boa noite, estou te escutando e limpando minha casa. Vou começar a fazer agora um hashtag. Limpe a casa com a Dri. Gostaram do hashtag? Limpe sua casa com a Dri. Então, todo mundo em quarentena, vamos limpar a casa me ouvindo. Coloca um fonezinho e vamos de vídeo. Obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui. Tô muito feliz que vocês estejam gostando. Adorei a explicação de hoje. Que bom, Rodrigo. Amei essa live. Entendi muita coisa que acontece na minha vida. Que bom, mãe. Gente, minha mãe é minha fã número 1. Eu falo que minha fã número 1, não. Minha mãe, meu pai, tia Magda, meu irmão. Não vira amiga. Tô brincando. Mas eu fico tão feliz de poder estar ensinando uma coisa pra minha mãe, né? Que legal. É retribuição. Minha mãe foi quem me colocou na terapia lá, bem desde novinha. Vai lá, fala mal da sua mãe. Vai se resolver e ser inteira. Deu certo, né? Mas estou no processo, estamos sempre no processo. Não sou perfeita. Não quero ser vista como perfeita. Eu tenho muito orgulho de ser humana, tá bom? E isso daqui é uma troca, onde eu tô passando aqui parte do meu conhecimento. Espero que vocês aproveitem e usufruam disso, tá bom? Ah, Aparecida também. Gente, então já virou hashtag, viu? Hashtag limpando a casa com a Dri. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso horário. Estamos aí 1 hora de live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, acalentado o coração de vocês, né? Entendido que tem solução na nossa vida, né? De que a nossa autoestima está em nós sermos inteiros, potentes e frágeis, né? Somos tudo. Então acolham vocês por inteiros, acolham as suas emoções e experimente suas potências. Busquem relações saudáveis, tá bom? Busquem relações saudáveis, que isso é boa parte da nossa saúde mental. Se envolver e se relacionar com pessoas saudáveis também, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Gente, eu vou depois lançar lá no Instagram uma enquete, que é o seguinte: terça-feira tá ficando muito... quinta-feira tá ficando muito pesado pra eu fazer live. Porque quinta-feira é um dia que eu atendo à tarde, eu atendo até às 7 da noite. Então assim, eu terminei de atender aqui. Você vê que tá até borrada aqui minha maquiagem, né? Não deu tempo nem de limpar. Porque eu vim correndo pra live. Então assim, terminei o atendimento. Atendi 9 pessoas. Quarta-feira eu atendo muitas pessoas, muita gente, né? Que eu faço ali do meio da manhã até a noite. E aí depois venho pra cá e eu tenho me sentindo um pouco cansada. Então eu tô achando que eu vou mudar a live de quinta. Ou segunda e terça, ou terça e quarta, tá? Então eu vou depois subir uma votação lá aqui nos meus stories, e aí vocês votem, tá bom? Me ajudem aí a tomar essa decisão, porque pra mim tanto faz, tanto quarta quanto segunda fica mais tranquilo pra mim, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente. Bom fim de semana. A gente vai se vendo aqui pelo Instagram. Vou subir agora a live de terça. Não, de quarta, né? Que essa semana foi quarta. De quarta. Quem não assistiu, vai lá assistir, que vale muito a pena. Foi bem legal. Falei de coisas bem interessantes, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.